Agora são 8h30. Vamos continuar repercutindo as reportagens do Intercept Brasil que revelam as ligações perigosas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Vamos falar agora, para fazer uma análise do cenário político, com o Paulo Nicoli Ramires, ele que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, ele está pelo Skype. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Bom, Paulo, você deve ter visto, né, as reportagens, lido as reportagens do Intercept Brasil. Uma bomba, né, cai sobre essas pessoas, principalmente envolvidas, o Sérgio Moro, procuradores da Lava Jato. Como é que você vê também essa repercussão, né, em relação também ao ex-presidente Lula, que está preso, inclusive por conta também aí de toda essa, enfim, todo esse imbróglio, né, que foi feito? Bom, a primeira coisa que chama a atenção é que, durante todo o processo do Lula, muitas fontes, principalmente de esquerda, diziam que o processo estava repleto de falhas, provas duvidosas, e por muitos agentes de grandes meios de comunicação e, além disso, comunidades de internet e tudo mais, diziam que esse tipo de visão crítica ao processo de Moro não passava de uma teoria da conspiração. A partir desse final de semana, com a revelação das mensagens, parece que o jogo de xadrez virou totalmente, uma vez que o processo ele está manchado. É um verdadeiro escândalo a participação do Moro de uma maneira tão política, tão direcionada para prender o Lula. Lembrando que o papel de qualquer juiz é agir de uma maneira técnica. Evidentemente que exigir neutralidade é algo muito difícil, né, para qualquer sujeito em qualquer profissão, mas deveria ser uma decisão pautada em elementos técnicos. E as mensagens demonstram exatamente o oposto, uma tentativa proposital de incriminar o Lula e também de favorecer a imagem da própria Lava Jato diante da sociedade. A gente não pode esquecer que o próprio Moro ele divulgou grampos da presidenta da República, o que é absolutamente ilegal, e hoje mesmo ele é vítima do próprio veneno, né? Ou seja, o que está escancarado é a ideia de que houve toda uma conspiração, está claro e evidente que Lula é o prisioneiro político. Muito bem. Agora, já se fala até em CPI da Lava Jato. Você acha que emplaca essa CPI? Então, a gente não pode esquecer que existem inúmeros documentos, entre eles divulgados pelo Assange, o proprietário do Wikileaks, dizendo que o Sérgio Moro ele foi, de alguma maneira, treinado pela CIA nos Estados Unidos, fazendo cursos, né, de combate à corrupção, mas isso se refere a uma estratégia norte-americana para deslegitimar governos com tendências de esquerda na América Latina. Então, é necessário rever o processo com detalhes e tudo indica que, se o direito brasileiro for levado a sério, o processo inteiro contra Lula deveria ser anulado, uma vez que a Lava Jato representa uma intervenção do juiz em outros órgãos do governo, como o Ministério Público. Esse tipo de diálogo não deveria acontecer. Ele, além de ilegal, é antiético, e isso desmoraliza a imagem de Moro, até mesmo para pleitear uma vaga no STF no próximo ano. Glauco Faria. Bom dia, Nicoli. Ia perguntar exatamente a respeito disso, né? O pessoal vai apresentar hoje um requerimento para que o Moro se explique perante o plenário da Câmara dos Deputados a respeito dessa troca de mensagens que veio a público, dessas trocas, né? Porque são várias. E hoje, na verdade, o ministro Sérgio Moro, que era tido como uma figura forte, até cogitado como candidato a presidente daqui a 4 anos, essa figura desmoronou. Ele não teria condição nem de ser indicado ministro do STF. E, por outro lado, o governo Bolsonaro ele tem na figura do Moro, já que a economia vai muito mal, a figura mais relevante, no caso, no contexto atual, né? Porque boa parte do discurso bolsonarista se baseia na segurança pública, na justiça, justamente a pasta do Sérgio Moro. Como que isso também afeta o governo? Bom, primeiro que boa parte da imagem internacional criada pelo Bolsonaro visa demonstrar que seu governo é constituído por pessoas, em tese, de índole
baseada na honestidade. Quando Bolsonaro viaja para outros países, ele, em seus discursos, em entrevistas, costuma dizer que tanto Paulo Guedes quanto Sérgio Moro são figuras muito respeitadas, honestas, mas diante desse fato, enfim, da prisão do Lula, da participação do Moro em relação ao processo, essa imagem está manchada, inclusive do próprio governo Bolsonaro. Enfim, o que a gente começa a perceber é que Moro talvez tenha tomado a pior atitude ou escolha da sua vida, que foi escolher exatamente ascender ao cargo de ministro da Justiça. Então, agora ele não está mais protegido, né, pelo corporativismo do judiciário, a sua imagem perante a opinião pública talvez piore, e agora a gente precisa ver o comportamento dos demais meios de comunicação, se irão relativizar essas denúncias ou se irão aprofundar o assunto. A tendência é que o jornalista inglês, né, o Greenwald, né, se eu não me engano, ele aparentemente tem mais materiais a serem divulgados e que podem comprometer a imagem do Moro e do próprio governo. Então, está mais do que claro que existia um projeto, digamos assim, de participação política da Lava Jato, e mais do que isso, um projeto pessoal de Sérgio Moro para ascender a esfera política. Então, me parece que a imagem dele acaba sendo desmoralizada, e agora é uma questão de tempo, né? Ou seja, nós vivemos uma grande farsa, uma grande falcatrua. As próprias mensagens do Moro revelam a fragilidade das provas, e uma tendência de dar uma visão muito parcial e não técnica de todo o processo contra o Lula. Já foram bombásticas essas reportagens e o Intercept já está prometendo outras reportagens envolvendo outros atores. A situação pode complicar ainda mais, inclusive o fato de ter lideranças internacionais. Você falou do Moro, né, que fez curso nos Estados Unidos, que foi denunciado inclusive, né, pelo Assange, e quer dizer que pode ter outras dimensões ainda maiores do que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Isso pode afetar a própria estabilidade do governo Bolsonaro, a imagem do Brasil perante o resto do mundo. E, como eu disse, agora é mais do que claro que Lula é um prisioneiro político. E acredito que movimentos internacionais e outros governos com tendências mais progressistas e democráticas retalhem o governo brasileiro por conta desse tipo de decisão. A prisão de Lula, portanto, agora se assemelha a prisão de um Nelson Mandela, ou até mesmo uma visão negativa que se tinha contra Gandhi na Índia. Enfim, então o jogo de xadrez virou totalmente a partir de agora. Quer dizer, a gente sabia, né, que cientistas políticos, juristas já haviam falado do lawfare todo o tempo. A gente fez várias entrevistas com especialistas falando disso na época, só que não tinha eco, né? Ficava ali só na imprensa alternativa, na mídia alternativa. Agora a mídia vai ser obrigada a falar o que a gente já estava falando há muito tempo, Nicole. Exatamente, aquela velha máxima, né, que já virou uma piada, inclusive na internet, avisamos, né? É o que muitos dizem, mas mesmo que esses áudios essas mensagens não fossem divulgadas, é importante dizer que as atitudes de Sérgio Moro foram extremamente arbitrárias contra direitos humanos, não deram margem a uma ampla defesa para o próprio presidente Lula. A gente não pode esquecer que as próprias mensagens revelam a tentativa de acelerar o processo contra Lula para prejudicá-lo no processo eleitoral. Então vejam que houve uma intervenção direta no processo democrático, que é muito perigoso. E o que mostra que, no final das contas, Sérgio Moro não era um indivíduo neutro, um indivíduo inocente, sem nenhum propósito de participação política. Ao contrário, ele tinha essa intenção, alcançou uma das posições mais importantes do governo. Então, a renúncia dele é o mínimo que a gente pode esperar com uma atitude correta do governo Bolsonaro, mas é difícil acreditar que isso venha a acontecer. Assim como o Bolsonaro tem defendido alguns criminosos, estupradores e tudo mais, a tendência é que ele também proteja a sua equipe, sobretudo a figura do Sérgio Moro. Perfeito. Ficou clara a conspiração, é isso? Sim, tá muito clara a conspiração política, né? Um juiz não deve tomar esse tipo de atitude, não deve, digamos assim, tramar prisões e provas contra os seus condenados, enfim, quem está sendo processado.
Então, só esse diálogo entre Ministério Público e Sérgio Moro já demonstra um desvio de caráter, de função, uma atitude antiética. Isso pode levar o processo a ser cancelado pelo próprio STF em médio e curto prazo. Ícone, não te preocupa a falta, pelo menos até agora, de reação da institucional, no caso, em relação a isso, já que o Ministério Público Federal finge que não aconteceu nada, que o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro hoje, também diz que o que tem ali são conversas absolutamente normais. A gente não viu ainda nenhuma manifestação da PGR, também da própria OAB, que deveria já se manifestar em relação a isso, já que o direito de defesa ali foi violado. Então, não te preocupa essa falta de reação das instituições? Primeiro que o próprio julgamento de Lula é um tribunal de exceção, né? E os tribunais de exceção, eles criam provas, julgam de uma maneira arbitrária. A gente viu isso com o fascismo na Itália, com o nazismo na Alemanha. Então, por si só, o julgamento feito por Sérgio Moro já é um enfraquecimento das próprias instituições democráticas e direitos individuais. Agora, a tendência é que o governo Bolsonaro tente proteger esse tipo de argumento, ou seja, em favor da prisão do Lula, mas o caos em termos institucionais já está instalado. A questão é observar agora o posicionamento do STF, o próprio Congresso pode também atuar, convocando o Sérgio Moro para esclarecimentos, e se for para frente essa ideia de uma CPI da Lava Jato, a tendência é que ela se transforme em uma vaza-jato, né, como já tem sido chamada por muitos jornalistas. Mas isso, infelizmente, demonstra como a mentalidade de boa parte do nosso corpo jurídico brasileiro é arcaica, ela tem um direcionamento de preconceito de classe e totalmente se volta ao interesse eleitoral. Diante disso, é necessário que instâncias superiores, como o STF, reavaliem o processo e até mesmo anulem a prisão de Lula. Perfeito. O Eduardo Quirino acabou de colocar aqui um trecho, que acho que eu vou ler novamente, só para a gente também... Não é esse trecho, é um outro trecho, Edu. O Eduardo tinha colocado, falando, enfim, um diálogo, falando das multidões, né? Nossa, multidões indo para as ruas, né? Quer dizer, eles também estavam vibrando, né? Com as pessoas que estavam protestando, né? Para tirar Dilma, inclusive, do poder, né? Você chegou a ver esse trecho também? Cheguei aqui, a ver, parabéns, sim, né? tá aqui, Esse ó. tipo Desculpa que eu vou ler para quem não leu a reportagem. Parabéns, o Dallagnol, com o Moro. Dallagnol, parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas que o Brasil precisa nos sistemas político e de justiça criminal. O Moro, fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. Aí depois, ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. Não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. Bom, é apenas um trecho aqui para ilustrar. Paulo. A questão é que juízes e o Ministério Público jamais poderiam manter esse tipo de diálogo, né? Acho que esse é o ponto central. Isso não é direito, não é justiça, isso é molecagem. É bom que se diga isso, né? Muitos membros do STF, até figuras que a gente costuma contestar, como Gilmar Mendes, mostrou essa falta de experiência desses juízes, a falta de cuidado, né, com o processo, com as provas. Infelizmente, isso mancha a imagem do Brasil, mundo afora, isso pode culminar em cortes, investimentos estrangeiros no país. Nenhuma empresa quer investir em nações onde o direito é instável, onde o direito ele é direcionado e tendencioso. Perfeito. Então, é necessário, como eu disse, que instâncias jurídicas superiores façam toda uma análise dessas provas, né, dessas mensagens que surgiram, a fim de que a verdade venha à tona, né? A gente tem visto várias lideranças internacionais, inclusive o Papa Francisco, né, contestando o papel de juízes, né, na esfera política, com uma atitude perigosa. Uma vez que os juízes eles têm todo um respaldo da legislação que dá uma certa imunidade às suas ações. E, ao mesmo tempo, a própria grande mídia dá todo um respaldo
ainda maior, como se toda decisão jurídica fosse isenta, fosse neutra e representasse necessariamente a justiça. O fato é que muitos que apoiaram Bolsonaro, apoiaram a Lava Jato, hoje devem estar decepcionados. E ainda é hora de pular fora do barco, né? Enfim, de fazer autocrítica. E a própria história será o verdadeiro julgamento, né, do Lula, e não necessariamente essa visão tendenciosa de Sérgio Moro. Perfeito, Nicola. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você. Forte abraço. Bom dia a todos. Bom dia. Paulo Nicoli Ramires, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.